sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar, episódio 304. E aí, Flávia, tudo bem? Ai, tudo bem. Correria danada, né? Mas tudo bem. Novidades no fronte internacional. Gata, rolou resenha hoje. Uma videoconferência, uma resenha em vídeo entre Lula e Trump. Vamos começar, aliás, o nosso primeiro bloco falando disso. Nem dei boa terça-feira para vocês, gente. Boa terça-feira para vocês. Nosso primeiro bloco, vamos abrir falando da conversa, por enquanto, em vídeo, entre Lula e Trump, nesta segunda-feira. E vamos emendar falando da aprovação do imposto de renda, da isenção do imposto de renda, aprovado por unanimidade. A votação na quarta-feira passada, se você perdeu, a gente falou disso no ângulo da semana passada, ainda na expectativa, né, dessa votação. Foi votado quarta-feira, foi aprovado por unanimidade. Vamos falar dos pormenores aí dessa aprovação e o que acontece, o que esperar, né, desse andamento a partir de agora. No segundo bloco, vamos atualizar a situação do metanol encontrado, espalhado, disseminado, pulverizado nas bebidas alcoólicas, com mais casos confirmados pelo Brasil. Em 13 estados, né, já notificaram casos suspeitos. Vamos atualizar esses números e quais são as hipóteses que ainda estão na mesa aí de entender como, por que ocorreu essa contaminação. Por último, os pop-ups da semana são vários. Quando a gente chegar lá, a gente vai destrinchando os outros temas que ficaram no nosso terceiro bloco. Vamos começar esse episódio? Vamos! Então, vamos começar então falando do telefonema, né, da videochamada entre Lula e Trump nesta segunda-feira, 6 de outubro. A gente está gravando na tarde de segunda-feira e veio aí, né, o encontro um pouco maior que foi prometido naquele, praticamente um esbarrão, né, que eles tiveram lá na Assembleia da ONU, aqueles 39 segundos em que rolou a química e ficou meio pré-marcado que eles fariam uma reunião, que teriam uma conversa maior. Essa conversa aconteceu hoje. Vou trazer aqui as informações que foram divulgadas na nota, né, do próprio governo, do Planalto, sobre essa reunião. Os dois conversaram por 30 minutos, relembraram a boa química que tiveram em Nova York, reiteraram a impressão positiva daquele encontro. Lula descreveu o contato como uma oportunidade para restaurar essas relações amigáveis, né, entre Brasil e os Estados Unidos. Recordou que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos têm o superávit na balança de bens e serviços. Isso vocês já estão carecas de saber, porque foi o que a gente mais falou aí nesses últimos tempos, né, a partir da taxação. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% impostas a produtos nacionais. Então, para voltar ao patamar, né, basal ali de 10% da taxação, tirar essa sobretaxa de 40%. O Trump designou o secretário de Estado, Marco Rubio, para dar sequência a essas negociações com Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Todos eles acordaram de se encontrar pessoalmente em breve. O Lula aventou a possibilidade do encontro na cúpula de Ásia. Como é que fala isso, Flávio? A pronúncia, sabemos? Uma cúpula que vai ter na Malásia? Associação de Países do Sudeste Asiático. ASEAN. Associação das Nações do Sudeste Asiático. Então, ASEAN. Na Malásia, reiterou o convite para o Trump para participar da COP30 em Belém e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos. Eles trocaram telefones para estabelecer uma via direta, né, de comunicação, e é isso que se tem dessa conversa que ficou prometida desde a Assembleia da ONU e agora deixam aí em suspenso uma possibilidade
de um encontro pessoalmente, né, também, e esse canal aberto para essa negociação entre esses, né, o chanceler, o ministro, o vice-presidente, o secretário de Estado dos Estados Unidos, para essa negociação das tarifas. E aí, Flávia? Foi surpreendente. Foi surpreendente, foi bom. Foi surpreendente, Qual é a avaliação? Aparentemente positiva. Ninguém estava esperando esse telefonema. É interessante que um diplomata com quem eu conversei disse: ora, a diplomacia convencional de volta, né, em seu esplendor. As negociações, o diálogo, né, sendo retomado, como recomenda, ele usou a expressão diplomacia silenciosa, como recomendam os melhores manuais. É interessante pensar sobre esse aspecto, porque nos últimos meses, desde o anúncio do tarifaço e das retaliações, sanções a autoridades brasileiras, Brasil e Estados Unidos têm se relacionado, sobretudo, via rede social, né? Ficaram muito tempo sem os Estados Unidos responderem às consultas, às ligações, às propostas. O vice-presidente Alckmin teve algumas ligações, alguns telefonemas com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, mas nada exatamente conclusivo, salvo a lista de exceções, né? Houve 700 produtos, aproximadamente, que ficaram fora do tarifaço adicional. Mas, por exemplo, carne, café, são itens que ainda preocupam, né, o Brasil profundamente. Então, na semana passada, já se falava que uma possibilidade de encontro entre Lula e Trump poderia se dar nessa conferência da União, da Associação de Países do Sudeste Asiático, né? Lá na Malásia, em Kuala Lumpur, que é no fim desse mês. E aí era um pouco a solução mais que o Itamaraty, né, que a diplomacia brasileira via com mais simpatia, porque seria um encontro Lula-Trump num território neutro, com uma pauta, né, uma bilateral mais convencional, com uma pauta já estabelecida, e sem o risco de Lula indo aos Estados Unidos ter algum tipo de desacerto, como aconteceu com Zelensky, com o Ramaphosa, sul-africano, com o primeiro-ministro canadense. Enfim, o presidente da Suíça, Trump, nem recebeu, né? Ela viajou para Washington para tentar negociar um recuo, né, no tarifaço para a Suíça. Isso não aconteceu. Então, estava um pouco essa costura depois daquele encontro em que o Trump primeiro falou de uma química com Lula lá na Assembleia Geral da ONU. Ninguém estava esperando, né? Pareciam até meio adormecidas, em que pese o fato de que era uma boa notícia os Estados Unidos não terem anunciado nenhuma nova retaliação, sanção, medida contra o Brasil ou autoridades brasileiras desde o encontro com o Lula lá em Nova York, na ONU. Aquele encontro de 39 segundos. Na semana passada, eu acho que a gente falou, semana passada ou retrasada, a gente falou bastante sobre isso. Daí hoje, do nada, como diz o Martin, do nada vem a notícia de que eles iam se falar por telefone, estavam juntos o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, estava o Haddad, estava o Sidônio, da Comunicação, da Secretaria de Comunicação, estava, obviamente, o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, e o Celso Amorim, que é ex-ministro das Relações Exteriores e assessor especial do Lula para assuntos internacionais. Aí, a nota que o governo brasileiro soltou, é isso que a Isabela está mencionando, né? Primeiro, destacando que o Trump ligou, acho que isso é importante. Segundo, que eles reiteraram a tal da química, então teve um momento ali bem humorado. Minha colega Ana Flor está dizendo que eles chegaram a falar de idade. O Lula falou que tem 79 anos e o Trump também, e que ele vai fazer
aniversário esse mês, 80 anos, ele é 6 meses mais velho que o Trump, e aí o Trump disse que está com 79, mas está em boa forma, que está se sentindo bem, e que acha que o Lula também está. Então teve assim um quebra-gelo no início do telefonema. A nota diz que o Lula pediu o fim do tarifaço, das sanções contra autoridades brasileiras e reiterou um ponto que o governo brasileiro tem sempre destacado, que não há déficit dos Estados Unidos em relação no comércio exterior com o Brasil, pelo contrário, né? O governo brasileiro tem repetido isso, que tem superávit, tanto na balança comercial quanto na de serviços, mas na balança comercial há 15 anos. E esse ano não está sendo diferente. Então, reforçar a ideia de que ele está mal brifado em relação a dizer que o Brasil não é um parceiro, é um parceiro com quem os Estados Unidos têm déficit. Pelo contrário, é um raro parceiro com quem os Estados Unidos têm superávit. Aparentemente, ficou demarcado, né, a aproximação ou a reaproximação entre os dois países, entre os governos, a partir do eixo da questão das relações comerciais. Isso está tanto na fala do Lula quanto depois na breve postagem do Trump numa rede social, que a Isabela já vai ler, mas sem que ele tenha deixado de mencionar a questão das sanções. Agora, é interessante porque nenhum presidente, nem o outro, mencionaram Jair Bolsonaro, caça às bruxas, Alexandre de Moraes, todas expressões, ideias e demandas e pressões contidas em todas as manifestações dos Estados Unidos em relação ao Brasil desde julho, anúncio do tarifaço, né? Com o próprio Trump falando da caça às bruxas a Bolsonaro, com o próprio Departamento de Estado e o secretário de Estado, Marco Rubio, fazendo o mesmo, a própria embaixada dos Estados Unidos, né, traduzindo mensagens que eram de ataques a Alexandre de Moraes. Eu lembro que houve uma suspensão de vistos de uma série de autoridades brasileiras, Alexandre de Moraes e a mulher dele, Viviane, com a aplicação da Lei Magnitsky. Então, é um ponto interessante. Aparentemente, o Bolsonaro saiu do... É como se os Estados Unidos, em alguma medida, tivessem virando a página, né? Meu pai de santo diz, larga a alça desse caixão, né? Num dito popular, né? Podemos trazer. E aí, o bolsonarismo ficou meio sem ação. Tem algumas figuras, Paulo Figueiredo, outros nomes desse núcleo, dizendo que, como Trump designou Marco Rubio para ser o interlocutor do governo americano com a Alckmin, com o Haddad, com a diplomacia, é mau sinal, porque o Marco Rubio é muito ideológico, é o cara que leva adiante essas divergências. Agora, na sequência, o Trump fez uma publicação, né, na Truth Social, que é a rede social dele, e ele fala de uma forma muito cordial, né, de encontro, demarca, né, a negociação relacionada à tarifa. Acho que vale a pena dar uma lida na mensagem do Trump, né? Sim, ele tweetou o seguinte: essa manhã eu tive uma conversa, uma ligação por telefone muito boa com o presidente Lula do Brasil. Nós discutimos muitas coisas, mas o maior foco foi na economia e nas tarifas entre os dois países. Nós vamos ter discussões futuras e vamos estar juntos num futuro não tão distante no Brasil e nos Estados Unidos. Eu gostei da ligação. Nossos países vão trabalhar muito bem juntos. Pois é. Vão se dar muito bem. Então, algo assim. Tradução livre. Tradução livre, @Bela Reis. Não, mas então, quer dizer, não tem um indicativo de que não foi positivo. É óbvio que o Trump não é digamos assim, um líder político famoso pela estabilidade, né, das suas declarações. Muito pelo contrário, né? Ele oscila, ele é hesitante, ele volta atrás, ele ataca, enfim. Mas os 2 últimos sinais foram favoráveis ao Brasil, diante de um ambiente
que antes disso era muito hostil, né? Eram de ataques permanentes do ponto de vista do Departamento de Estado, da embaixada, né, das autoridades americanas, do próprio Donald Trump, que fez declarações mencionando o Bolsonaro, era perguntado e falava, né, da caça às bruxas. Quer dizer, desde o discurso na ONU, que isso mudou. Não teve mais nenhum empreendimento, nenhuma ação, retaliação nova, né, iniciativa contra o Brasil. E acho que também a gente não pode desprezar a atuação de empresários brasileiros. Eu acho que na semana passada a gente já tinha falado disso, né, em particular do Joesley, né, dos irmãos batistas lá da JIF, mas desde um primeiro momento o Itamaraty, a diplomacia brasileira, tem chamado a atenção para a necessidade da participação do empresariado, seja brasileiro, para sensibilizar os clientes, né, nos Estados Unidos, americanos, seja empresas americanas com negócios, interesses, entidades empresariais. Eu volto a repetir, o Geraldo Alckmin teve 39 reuniões, desde o anúncio do tarifaço até o anúncio, quer dizer, nas 3 semanas entre a ameaça de tarifaço, né, o anúncio do tarifaço e a entrada em vigor, 6 de agosto, e o momento em que o governo brasileiro anuncia aquele pacote de 30 bilhões de reais para compensar os empresários, as empresas prejudicadas, afetadas pelo tarifaço, que eles vêm chamando atenção para a necessidade da participação do empresariado. Então, foram 39 reuniões com 400 empresários, representantes de empresas e de entidades representativas do setor produtivo, incluindo empresas americanas. E acho que isso, obviamente, ajudou, né, no sentido de um alerta ao governo americano sobre os riscos, né, os colaterais dessa perseguição ao Brasil de natureza eminentemente política e o quanto isso pode afetar empresas, empregos e consumidores americanos. Então, assim, acho que a semana começa com mais uma boa notícia pro Lula. E é impressionante como as coisas têm se desenhado, né, nos últimos 2 meses e meio, 3 meses, na direção de devolver um tanto de capital político, aprovação, força política para o Lula, que viveu ali mais ou menos em junho, né, entre maio e junho, o pior momento desse terceiro mandato, né? Ele era lido como um pato manco já, né? Como um presidente em fim de mandato, sem menor chance, inclusive, de disputar a reeleição. A gente ouvia isso nos ambientes políticos, e isso parecia muito consistente, porque a perda de popularidade vinha muito forte, inclusive num eleitorado que era essencialmente leal, fiel a Lula e seu campo. E isso está mudando, né, por vários motivos, mas também por essa forma com que o governo e o presidente da República têm reagido, enfrentado esse tema do tarifaço. A gente já falou aqui, né, o discurso da soberania, né, da democracia, a altivez, né, em alguma medida a reapropriação dos símbolos nacionais, por exemplo, a bandeira, né, que estava praticamente sequestrada com Jair Bolsonaro e seu campo, né, da extrema-direita. Então é interessante. Agora, se isso vai efetivamente se traduzir numa redução das tarifas para o Brasil, em algum tipo de acordo comercial mais promissor para os 2 países, não sabemos. Tem que esperar. Ou com algum tipo de alívio nas retaliações às autoridades que foram sancionadas. Outro tema que me chamou a atenção, que não foi incluído, pelo menos no texto, né, seja de Lula, seja da própria mensagem de Trump, é a questão das big techs. O judiciário ficou fora, né, houve uma menção aparentemente difusa em relação a autoridades brasileiras, Bolsonaro ficou fora,
E Big Tech ficou fora, a menos que ele esteja considerando Big Techs como relações comerciais, mas não houve uma referência direta a esse tema que também interessa, né, a Trump, a seu campo. Então é interessante, os Estados Unidos estão com um problema, né, orçamentário lá, estão em shutdown, que é uma paralisação de vários órgãos, agências de governo, serviços públicos, em razão da não aprovação do orçamento. Nos Estados Unidos é diferente do Brasil, né, que a gente tem aqueles gatilhos do arcabouço fiscal, mas tem uma queda de braço entre Trump e os democratas, e desde sexta-feira está correndo, desde quinta, né? 1º de outubro, desde quarta. Desde quarta-feira, 1º de outubro, está correndo aí o shutdown. Na última vez que isso aconteceu, foi 2018, 35 dias de paralisação da máquina. Isso, obviamente, pode ter impacto na atividade econômica, nos juros, né, na perspectiva de juros futuros. Enfim, então, mercados olham isso com cuidado, com atenção. O Trump está com problemas internos, né? Tem inflação pressionando, tem, todas as tensões, né, que envolvem agora essa questão orçamentária, tem a briga que ele empreende contra universidades, a briga que ele empreende contra o mundo em relação a tarifaços, as guerras, né, Ucrânia, Rússia, Gaza, Israel, essa com uma janelinha, né, uma janela aberta em relação a um caminho de cessar fogo, mas ainda cheio de incerteza. Então, assim, ele também tem outros problemas. E talvez Bolsonaro tenha deixado de ser um problema. A gente vai ver se efetivamente essa escolha de Marco Rubio tem a ver com uma mensagem dúbia de Trump, ou se Marco Rubio recebeu um mandato para agir na direção de aliviar, sobretudo, empresas e setores brasileiros que são, eu sempre falo isso, né, interdependentes, complementares com produção americana ou relacionada à inflação. A gente sabe que carne e café são 2 itens em que Estados Unidos tem uma dependência importante do Brasil. A carne brasileira, acho que o dianteiro, é parte do mix de produção do hambúrguer e das almôndegas. E a carne subiu muito, porque sem a carne brasileira, os Estados Unidos estão produzindo seus itens com a carne de primeira. E aí o preço subiu. O mesmo no que diz respeito ao café. O café brasileiro é parte do blend do café, daquele café que os americanos tomam. Então, tudo isso pesa, né? E, aparentemente, o que talvez eles tivessem convicção ou suspeita era de que uma pressão americana seria suficiente para ativar pressão no judiciário, nas autoridades brasileiras, na direção de aliviar para Jair Bolsonaro, em nome de uma comoção pública que não aconteceu, né? Verdade é essa. De fato. O Bolsonaro foi condenado, está em prisão domiciliar, não tem ninguém acampado no entorno dele. A única comoção foi a comemoração, porque realmente até os apoiadores dele não fizeram, né, muito barulho. O 7 de setembro foi, apesar daquele fato micoso lá da bandeira dos Estados Unidos, não foi nada extraordinário, muito além do que estava sendo esperado. Então, realmente, não fez cócegas. Então, assim, aí talvez essa mudança de postura se relacione com essa falta de engajamento, né, uma mobilização popular mais ampla, e, de outro lado, com uma pressão de um empresariado que está perdendo dinheiro aqui e lá, né, e um presidente que pode estar perdendo popularidade também, em razão principalmente desse tema da inflação. Agora, vamos ver, né? Vamos ver se, de fato, os bolsonaristas continuam aqui em postagem, né, investindo na narrativa de que vai ser o Marco Rubio, não tem nada, não tem chance para o Lula, mantendo esse tema da anistia ampla, geral e restrita a Bolsonaro. Essa também é uma realidade
uma possibilidade cada vez mais distante. Na semana passada, nós comentamos aqui sobre o projeto do IR, né, e sobre parte dessa bancada da direita, da extrema-direita, tentar associar, condicionar a aprovação do IR à votação da anistia, né, e os bolsonaristas não aceitam a ideia da dosimetria, eles querem a anistia completa, e eles perderam. Né? Inclusive, eu estava de plantão no fim de semana retrasado e comentei isso. Se o Congresso, se a Câmara, em particular, resolver insistir nessa ideia de atrelar o IR, né, a isenção do IR para quem ganha até R$5.000, a uma votação prévia da anistia, vai ter, de novo, uma repercussão muito negativa numa casa que já está com uma repercussão para lá, com uma reputação para lá de negativo. E, de fato, isso não se confirmou, em que pese a oposição e outros parlamentares terem apresentado 99 emendas, inclusive com bombas fiscais para serem desarmadas ou para explodirem no colo do governo. Por exemplo, a ideia de isentar quem ganha até 10 mil, sem apresentar uma contrapartida do ponto de vista da arrecadação, né, de compensação. Nada disso deu resultado. O Arthur Lira, que vinha segurando há algum tempo, né, o projeto, desde março. Já emendou, né, o assunto. Já emendei, porque não é tudo isso? Não é tudo junto? Não, eu ia só fazer uma introdução da votação. Então já vou até parar. Então foi. Ele foi, realmente, ele tratorou praticamente todas essas emendas, dizendo que ou era inconstitucional ou era inconsistente, por conta de falta de contrapartida, né, de compensação financeira, e mandou ver. E, no fim das contas, aí a Isabela vai mencionar, o projeto do IR foi aprovado com louvor, né, digamos assim, sem nenhum tipo de relação com a anistia. Exatamente. Deixa eu só dar um breve panorama aqui da aprovação, né, que, como eu disse, foi aprovada por 493 votos a 0. Então, todo mundo que esteve presente votou pela aprovação. Nós tivemos algumas ausências, 19 ausências, se não me engano, algumas com justificativas, outros não tinham respondido à reportagem da semana passada. Uma das ausências foi, inclusive, o Eduardo Bolsonaro, né, que está lá nos Estados Unidos, como sabemos. O texto aprovado dá isenção, amplia a isenção para quem tem ganho de até R$5.000, né, por mês, com a taxação de 10% dos mais ricos para fazer essa compensação aí da arrecadação. O texto também amplia a isenção parcial para quem ganha entre R$5.000 e R$7.350, beneficiando 500 mil contribuintes. A perda de arrecadação anual com a isenção deve ser de pouco mais de 30 bilhões, segundo cálculos do Arthur Lira, com essa previsão de compensação na taxação dos contribuintes de alta renda, né, que foi essa grande pressão aí por essa taxação dos super ricos. O texto tem uma progressão, né, então tem uma alíquota mínima para quem ganha a partir de 600 mil por ano, e aí isso vai progredindo até chegar a 10% para os rendimentos acima de 1,2 milhão por ano, incluindo dividendos. Por exemplo, quem ganha 900 mil anuais vai pagar 5%. Quem ganha a partir de 1,2 milhão por ano já chega nesse teto aí de 10%, e essa compensação arrecada 76 bilhões em 3 anos. Bom, eu acho que é isso, só que eu queria fazer essa introdução. Vai ter uma regra de transição para essa taxação dos lucros e dividendos, que já não valeria exatamente para o ano começando, né, virada para o ano 25, porque se esse texto for aprovado no Senado e caminhando como é a expectativa de que caminhe, inclusive rápido, passa a valer essa isenção a partir de 2025. Mas o cálculo de lucros e dividendos, né, para esses rendimentos de dividendos, especialmente de ação, vão se referir a 2025 só. Então, só seriam calculados a partir de 2026, e aí tem essa regra de transição. Mas, bom,
Os próximos passos agora vai para o Senado e a expectativa é que também passe no Senado, né, com velocidade da luz. O que você quer acrescentar, Flávia? Porque eu ia citar rapidamente o PL da dosimetria, que a gente tinha também deixado meio pendurado na semana passada, que talvez fosse empurrar para votar ali naquela quarta-feira, o que não aconteceu. Eu queria destacar a unanimidade, né? 493 votos, sim, né? Em que pese as lideranças partidárias os líderes dos partidos terem indicado a aprovação, houve de fato a votação, porque os parlamentares querem, obviamente, ter aquele quadrinho, especialmente depois do que aconteceu com a PEC da blindagem, aquele placar mostrando, né, que votaram sim. E aí foi muito acachapante. Aliás, o próprio PL, que eu lembro, tinha votado integralmente pela anistia, pela PEC da blindagem, também votou integralmente pelo desconto do IR. 493 votos é uma rara unanimidade, né? Na Câmara dos Deputados. Para vocês terem uma ideia, a PEC da blindagem tinha tido na votação em primeiro turno 353 votos, segundo turno 344 votos, e o projeto da anistia, aquela votação da urgência do projeto, teve 311 votos. Então, 493, eu acho que eram 494 presentes, foi acachapante, todo mundo tirou da reta. E esse não foi um resultado agradável para o bolsonarismo, sem sombra de dúvidas. Eles não puderam mais se opor, tentaram, inclusive, né, apresentar emendas que aliviassem para os mais ricos. Essa ideia estapafúrdia, porque afora a isenção do IR até 5 mil ter sido uma promessa de campanha do Lula, e ela, de fato, pode representar um alívio importante, né? Quem ganha 5 mil hoje paga 300 e poucos reais de imposto, algo entre 300 e 400, e não pagar nada, significa que você vai ter 3, 4 mil reais de dinheiro a mais, que não será descontado, e, portanto, dinheiro que você receberá a partir do ano que vem, a partir de janeiro. O Senado precisa aprovar o projeto para que ele entre em vigor no ano que vem. Então, é dinheiro na conta. Mas é dinheiro na conta sendo compensado por quem ganha mais e que tem muitos privilégios, muitos benefícios, deduções, desonerações, isenções que faziam com que, ou fazem ainda, né, com que o sistema tributário brasileiro seja, né, profundamente desigual. Então, em alguma medida, você começa a mexer nessa desigualdade. Totalmente? Não. Ainda tem muita assimetria. Mas era um indício. E a aprovação do projeto com essa compensação de cobrança maior de quem ganha mais, ele vai ao encontro desse propósito. Aliás, mais de uma vez, eu, na semana passada, comentei isso. Como nos últimos 2 anos, o debate tributário brasileiro, que parecia estagnado, né, nas últimas 4 décadas, como ele avançou, né? Como a sociedade brasileira conseguiu se informar, participar, compreender minimamente, né? Primeiro, a questão da tributação sobre consumo, que foi aquela reforma que foi aprovada entre 23 e 24, e agora uma primeira medida para destravar as desigualdades contidas na tributação sobre a renda. Eu achei assim que o debate foi muito amadurecido, né? A sociedade civil teve um papel, o governo teve um papel, né, de fazer uma campanha muito bem sucedida, muito compreensível, né, do ponto de vista de ensinar para a população do que se estava tratando, né? Você falava no Brasil de taxar grandes fortunas, e o cara dono do Celta, né, o Uber do Celta, achava que aquele carro dele estava em risco, né? Então, assim, tinha muito ruído no debate sobre as desigualdades do sistema tributário, que eu acho que se atenuaram.
nos últimos tempos. Então, fiquei até um pouco emocionada com essa ideia, né, de uma votação tão robusta, a partir de uma aprovação tão intensa da população a essa medida, a esse projeto, e tendo sido aprovado com a contrapartida do topo da pirâmide. Né? A gente está falando de 10 milhões de beneficiários, né, por essa isenção até 5 mil, de mais 5 ou 6 milhões de beneficiários com a redução da alíquota da contribuição de quem ganha entre 5 e 7.350, e a gente está falando de cerca de 141 mil brasileiros que vão ter que pagar mais imposto para compensar esses benefícios. Poxa, 141 mil vão pagar um pouco mais para 15, 16 milhões terem um benefício maior, e que vai ser muito positivo para o país, né? Essas pessoas podem poupar, consumir, resolver seu endividamento. Faz a diferença para uma professora, para um professor, para um gari, para um operário, ter de volta 300, 400, 500 reais por mês na sua renda. É um dinheiro que o imposto de renda abocanhava e não vai mais, né, a partir do ano que vem. Aí, só para terminar, há muita expectativa, obviamente, do presidente da República, que pretende se candidatar de novo, ser reeleito para agora o que poderá ser o 4º mandato, de ganhar popularidade, especialmente nos setores médios, né, da sociedade. Lula é muito popular na base da pirâmide, baixa renda, no Nordeste, entre mulheres, e na verdade, pretos, estamos falando do mesmo grupo. E ele tem muita ambição de aumentar a sua popularidade e, portanto, intenção de voto no Sudeste, nas faixas de renda entre 2 e 5 salários mínimos, entre os homens, também estamos falando mais ou menos do mesmo grupo. E há, obviamente, a expectativa de que isso possa se concretizar, né, se materializar com a isenção do IR. Eu falei com o Felipe Nunes na semana passada, da Quest, ele dizia o seguinte: olha, o impacto nas pesquisas da apresentação do projeto, da ideia, né, da proposição do governo de isentar quem ganha até 5 mil, isso já foi incorporado. Dá muito para imaginar que, de imediato, vai haver mais algum salto de popularidade do Lula em razão disso. Tem mais a ver com o Congresso, em particular a Câmara, tentando se redimir, né, virar a página do que o próprio Hugo Mota chamou de pautas tóxicas, em que pese o fato de que ele levou adiante, né, essas pautas tóxicas. Mas, no ano que vem, quando efetivamente essa medida entrar em vigor e as pessoas perceberem que está sobrando, ou entrou um dinheiro a mais, né, ou saiu menos dinheiro na fonte, né, no seu orçamento, isso pode se refletir, sim, em alguma melhora de popularidade, o que, obviamente, é importante para um presidente que quer se reeleger no ano, né, da eleição. É isso. É isso, Flávia. Tá vendo? Ela quer fazer um episódio rápido, que ela falou para mim que queria fazer um episódio rápido hoje. Eu falei para ela, querida, só depende de você. E já está virando um episódio longo. Então vamos para o nosso segundo bloco para a gente falar do metanol. Bom, vamos falar do metanol. A semana passada, depois que a gente gravou na segunda-feira, né, ao longo da semana esse assunto só reverberou cada vez mais. O fim de semana foi de alguma tensão em relação a essa contaminação, a essa falsificação, essa intoxicação, esses casos de intoxicação aumentando, né, a quantidade de casos suspeitos. A orientação do ministro da Saúde, do Alexandre Padilha, foi evitar o consumo de destilados até segunda ordem. Eu circulei aí pela cidade no final de semana, em bar, em restaurante, e vi que, de fato, a maior parte das pessoas estava tomando cerveja. Não sei se foi só se não foi proposital, já que, de fato, cerveja é a bebida que as pessoas mais tomam, né? A bebida alcoólica mais popular.
mas até em lugar com cartas de drinks, a cerveja estava dominando ali as mesas. Então, acho que rolou mesmo uma parte da população apreensiva, né, com o consumo de destilados nesse último final de semana. Quero atualizar o que a gente tem de informação até agora dos números, né? Eu vou pegar esses dados de uma entrevista nessa segunda-feira, na manhã dessa segunda-feira, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao ICL Notícias. Ele já atualizou os dados, lembrando que os dados são atualizados, os dados são fechados todo dia às 16h. Então, os dados que eu vou ler aqui agora para vocês são relativos às notificações de suspeitos e confirmados de ontem, domingo, né, desse último domingo, às 4h. Quando vocês estiverem ouvindo isso na terça-feira, já vai ter tido a atualização de segunda. Então, os dados que eu estou olhando aqui muito provavelmente já fiquem defasados, mas só para a gente ter uma noção em que ponto estamos em relação à semana passada, né, quando tinham, acho que pouco mais ali de 10 casos suspeitos. No momento, são 225 notificações entre casos suspeitos e confirmados. Esse dado atualizado aí no final de domingo. 25 casos foram descartados, né, de sábado para domingo, a partir dessa última atualização. A maior parte dos registros, 192 casos suspeitos e confirmados, se concentra no estado de São Paulo. 16 casos, desses 225, né, notificações de suspeita de intoxicação, 16 casos foram confirmados de fato, 14 em São Paulo e 2 no Paraná. Esses são dados, lembrando, de domingo. E já existe notificação em 13 estados do país. Então, isso que ainda estava ali, né, quando a gente falou na semana passada, concentrado ali em São Paulo, Pernambuco, já se disseminou por outros 13 estados. O Ministério da Saúde reforçou, né, e notificou todas as unidades de saúde, tanto do SUS quanto unidades particulares também, notificou em relação ao protocolo de notificação obrigatória de casos suspeitos, também com orientações de como identificar, como notificar, como tratar. O governo já garantiu mais uma leva de fornecimento desses antídotos, o etanol farmacêutico e o Fomepizol, que chega ao Brasil nessa semana. O Brasil já tinha uma produção, né, um estoque de etanol farmacêutico, produziram mais 12 mil ampolas, também adquiriram 2.500 unidades do Fomepizol, um antídoto que é tão eficaz quanto o etanol, que é recomendado por especialistas internacionais. Esse produto chega essa semana e vai ser distribuído por 32 centros de referência em toxicologia espalhados pelo país, pelo menos uma em cada estado. Então, assim, eu acho que é nesse ponto que a gente está em relação aos dados. Agora, em relação à investigação, o que se tem de informação dessa segunda-feira, que foi uma entrevista do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, junto com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. O que eles divulgaram de informação nessa segunda-feira, numa coletiva, foi que não existe evidência de qualquer participação do PCC nessa adulteração de bebidas com metanol. Então, o que o Derrite falou é que foram locais distintos, 41 pessoas foram presas, mas nenhum deles tem relação com nenhuma facção. Então, há uma leitura de que isso poderia se classificar como uma associação criminosa, mas diferente de uma organização criminosa. Não teria nenhum indício de participação do PCC, e o que a Polícia Civil de São Paulo opera é com 2 linhas de investigação. Uma possibilidade é a contaminação de metanol usado na limpeza das garrafas reaproveitadas, e a outra possibilidade é o uso de metanol para aumentar o volume das bebidas adulteradas. Então, para fazer com que essas bebidas rendessem mais, colocaram o metanol nesse processo. Também há uma leitura de que essa falsificação teria ocorrido depois do engarrafamento, das bebidas serem engarrafadas.
e não antes. Então, essa também é uma informação que bate com a história da contaminação, né, do metanol eventualmente estar dentro das garrafas, a partir dessa possibilidade aí de ter sido usado como agente de limpeza e desinfecção, ou de ter sido usado para completar o líquido ali dentro das garrafas e fazer essas bebidas renderem mais. Então, semana passada a gente tinha levantado aqui no Ângulo de Grilo a suspeita de que a Associação Brasileira contra a Falsificação de Bebidas, eu não me lembro o nome correto exatamente, mas eles tinham levantado a suspeita de que isso poderia ter sido um escoamento do metanol do PCC a partir daquela mega operação, né, que lacrou postos de gasolina, usinas, estoques de metanol importado ilegalmente pelo PCC, e teria sido uma forma de escoar esse estoque e lucrar, também gerar algum tipo de lucro e eles não morrerem com esse metanol na mão, mas o governo de São Paulo não está seguindo essa linha de investigação, diz que não há evidências de que o PCC teria envolvimento. As investigações seguem, né? Então eu acho que é importante dizer que enquanto esse caminho, né, das bebidas falsificadas, tentar encontrar aí qual foi o caminho, de onde vieram essas bebidas, esses lotes, a gente não tem como assegurar, né, esse consumo. Eu acho que a recomendação ainda é que a gente fique atento ao lacre, ao rótulo das bebidas, aos sintomas, né, evitando, se possível, destilados, especialmente se você não tiver certeza da procedência dos fornecedores, mas é uma crise de saúde muito pulverizada, né? Então, tem casos de bebidas que geraram intoxicação em evento de pagode, em bar, em distribuidora. Então, né, em vários estados, né, pelo menos 2 estados já com casos confirmados, São Paulo e Paraná, e outros 11 estados com casos suspeitos. Então, a gente precisa continuar atento às orientações e às atualizações do Ministério da Saúde. Eu acho que continuo classificando aí pessoalmente isso como uma crise gravíssima, né? Especialmente porque a gente não tem como saber ao certo, né? O consumidor final não tem como ter certeza da procedência dessa bebida que está tomando. É uma relação de confiança que a gente estabelece com quem está vendendo a bebida alcoólica para a gente, porque a gente não compra direto da fábrica. Então, a gente compra de algum lugar, nem que seja de um supermercado, nem que seja de uma loja, né? Nem que seja de um restaurante, de uma distribuidora. Tem uma relação de confiança consumidor e vendedor que vai continuar existindo, né? Nenhuma pessoa física vai lá bater na fábrica do destilado e falar: me dá aí, eu quero uma garrafa direto do tanque para eu ter certeza que não foi falsificado, adulterado. Então, é muito perigoso. Inclusive, a perspectiva de que algumas dessas garrafas que estão contaminadas, intoxicadas, talvez não tenham nem sido abertas ainda, distribuídas ainda, vendidas ainda, que isso pode continuar. Então, eu acho que a principal recomendação é a gente continuar atenta às recomendações do Ministério da Saúde, tomar cuidado possível, né, para nós consumidores finais, mas o panorama, no momento, é esse. Comentário, eu Fadal? acho que são 2 eixos, né? Um eixo que diz respeito à saúde, né? E acho que o Ministério da Saúde foi muito feliz, ou vem sendo, né, muito feliz na direção de dar transparência, de monitorar, de orientar, e inclusive de prover, né, o antídoto, seja o etanol farmacêutico, que é produzido aqui no Brasil, seja de apressar a encomenda do outro, que eu esqueci o nome, ela já vai me dizer, que ele encomendou uma quantidade do exterior. Isso, eu falei, o Fomepizol, que não tem registro no Brasil, nem fabricação, mas que é uma substância complementar ao etanol farmacêutico, né? A gente entrevistou a secretária de Vigilância Sanitária, do Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, do Alexandre Padilha, e ela explicou isso, quer dizer, em alguns casos, organismos não recebem bem,
né, reagem, resistem ao etanol farmacêutico, e aí esse medicamento seria complementar. Então, nessa direção, de publicar também uma norma técnica para que os profissionais de saúde, em particular do SUS, tenham ferramentas, protocolos para diagnóstico e para reportar, para notificar os casos. E esses números têm subido na direção do que já era esperado na semana passada. Aliás, o Angu já trazia, né, a preocupação com esse assunto na gravação da semana passada, que foi feita na segunda-feira, bem no iniciozinho do processo. Quem é Angúlia já estava sabendo que tinha algo estranho no ar. Agora, o outro eixo que eu queria destacar é das autoridades da segurança pública, né? O Ministério da Justiça se mobilizou em razão da suspeita, né, de casos ou de envolvimento, né, do crime organizado, por exemplo, a partir do metanol que chegou no Brasil pelo Porto de Paranaguá. Já na terça-feira passada, o ministro Ricardo Lewandowski anunciou que tinha acionado a Polícia Federal e botado a Polícia Federal no caso. Mais tarde ainda houve caso suspeito em Pernambuco, o que justifica ainda mais a presença, a federalização, né, dessa investigação. Tem muita gente que acha que o governo de São Paulo, em particular o governador Tarcísio de Freitas, se precipitou em descartar a presença do crime organizado, mas esse é um tema que as autoridades vão precisar responder. E, idealmente, seria ótimo se estivessem trabalhando em coordenação, como foi na Operação Carbono Oculto. Essa que descobriu a conexão do PCC, essa facção criminosa que domina São Paulo, parte do Brasil e que integra, né, o tráfico internacional de drogas e que, enfim, tem origem em São Paulo, se fortaleceu e tem penetrado, né, na legalidade, no setor público, em concessões de transporte, enfim. Foi a partir dessa descoberta, né, da conexão entre o PCC e a cadeia produtiva do etanol, da lavoura, as usinas, chegando até a distribuição, transporte e venda em postos de combustíveis, bem como na conexão com fintechs, com as empresas de serviço financeiro, que se desconfia dessa conexão também com esse derrame súbito de metanol em bebidas alcoólicas, e inclusive em outros estados do país, o que gera realmente é espantoso, né? São fabricantes clandestinas de bebida que não têm relação entre si e que simultaneamente passaram a lavar com metanol, adicionar metanol, batizar com metanol a ponto de contaminar e matar brasileiros, quer dizer, civis. É difícil de entender. Quer dizer, que tem crime? Tem. Né? A questão é que organização ou que associação criminosa está por trás, de que maneira que o Brasil pode retomar a ideia de controle, né, de qualidade, né, de enfrentamento à falsificação, à adulteração de bebidas, nos moldes do que precisa fazer também no setor de combustíveis, e, idealmente, era para os governos estarem trabalhando coordenados, e não um dizendo uma coisa, outro dizendo outra. São Paulo se apresentou para esse debate, inicialmente, pelo eixo da polícia, da investigação policial, da segurança pública, e menos em relação à saúde. No fim da semana passada, isso mudou, o secretário de Saúde de São Paulo apareceu, a Prefeitura de São Paulo, né, nos primeiros dias, foi muito, vou dizer, discreta, para não falar omissa, em relação a esse tema, e nós vimos outras ações mais efetivas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a Prefeitura fez blitz já nos últimos dias da semana passada, em áreas de grande concentração, tipo Baixo Gávea, para dar uma investigada. A Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor produziu uma cartilha e distribuiu, né? Tornou pública uma cartilha com orientações sobre o que prestar atenção nas garrafas, em termos de lacre, em termos de dano à embalagem, em termos de rótulo, tradução, registro no Ministério da Agricultura,
quantidade de bebida adulterada, não tem um padrão, né, do quanto o recipiente está cheio. Então, vários pontos para serem notados. E as autoridades de saúde recomendando o seguinte: não tomem, né? Não tomem, sobretudo, destilados, enquanto a gente não souber o que está acontecendo, porque não é um item essencial à vida humana, pelo contrário, e você pode morrer, ficar cego, tem consequências à saúde muito dramáticas, né? Por um uso de algo que não é essencial, não é água, né? A gente não está falando de água. As recomendações são nessa direção, com um consumo consciente, a menos que você saiba, tenha segurança da origem da bebida. Tem gente que falou de cerveja em lata, né? Porque não tem casos, né, de cerveja. Vinho também não tinha aparecido nenhum caso, vinho e espumante. Mas, assim, isso envolve também uma espécie de autorregulação, né, de autoproteção, por parte do consumidor e, em alguma medida também, de um senso de observação sobre desconfianças de pontos de venda. Outro ponto a ser destacado é a questão do preço, se está muito barato, né? Se está muito mais barato, especialmente em adegas, distribuidores, desconfiar, porque tem mais ou menos um preço padrão, algo muito abaixo. Pode sugerir adulteração, no mínimo sonegação, mas pode também sugerir adulteração, mas a gente continua sem resposta para o que está acontecendo. Do nada, né? Na semana passada, o ministro da Saúde deu uma coletiva dizendo que, em média, o Brasil tem 20 casos de intoxicação por metanol por ano. Normalmente, eles estão relacionados a um consumo indevido por pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, você tem população em situação de rua, você tem população carcerária. Mas, na semana passada, somente entre agosto e setembro, menos de 2 meses, já havia 17 casos, o que gerou o alerta, e o que significa que o sistema de vigilância, de notificação, está funcionando adequadamente, né, do ponto de vista da saúde. Agora, já passou de 1 centena e já se aproxima de 2 centenas em vários estados, né? Não só mais São Paulo, Pernambuco, Distrito Federal, até o caso era daquele rapper Hungria, que hoje o ministro Padilha disse que não foi intoxicação por metanol. Então, é um caso, um falso positivo, digamos assim, né? Uma desconfiança que não se confirmou. Mas tem outros estados brasileiros com notificações. No Rio de Janeiro, a cidade, a capital, não tem, mas tem Niterói e tem, acho que, São Pedro da Aldeia, casos suspeitos. Mas o caso suspeito de Niterói, a pessoa teria consumido bebida na Lapa, na cidade do Rio, então... Enfim, a gente vai precisar entender, né, qual é o ponto que conecta esses casos em eles sendo confirmados, porque eventualmente a pessoa se sentiu mal e procurou, e as equipes de saúde que estão em alerta, né, com orientação de alerta, podem ter, obviamente, sido cautelosos na direção de notificar. Mas que é esquisito você ter esse número de casos, essa suspeita, esse risco, nos meses seguintes a essa mega operação contra a organização criminosa de São Paulo, que envolvia importação e distribuição ilegal do metanol, é muito estranho, né? Eu entrevistei um pesquisador da Fiocruz e ele me dizia o seguinte: não tem hipótese disso ser digamos assim, um uso ou uma comercialização recreativa, com o objetivo de alucinação psíquica, alteração de consciência, como outras drogas, ilícitas ou não, se propõem. O metanol é veneno. A secretária do Ministério da Saúde também usou essa expressão. Metanol é veneno, não há dose segura de consumo. Então, ninguém vai adicionar, supostamente, metanol num drink, numa bebida, para ter uma onda. Mas era não é um item também que você importe para traficar para consumo humano. Então, tem algum crime embutido aí.
seja o de falsificação de bebida, seja o de um equívoco na lavagem de embalagens reaproveitadas na hora da falsificação, seja um derrame desse produto vendido como um álcool próprio para consumo humano e usado na falsificação dessas bebidas, mas é muito importante que o Brasil descubra o que está acontecendo. Inclusive porque há um risco imenso, e a gente já falava isso na semana passada, e essa percepção só se reforça, o risco imenso de impacto na atividade econômica, de bares, restaurantes. Quer dizer, bebida alcoólica é uma parte muito importante do faturamento desse setor. Bares, restaurantes, etc. Da ordem de pelo menos 30%. Num restaurante, num bar ainda mais, porque as pessoas mais bebem, né, do que comem e tal, gastam mais com bebida do que com comida. E a retração, obviamente, dessa atividade, quer dizer, se você vai ao bar, se você não bebe, se você não vai, se você bebe menos, se você substitui a bebida alcoólica por um refrigerante, por água, obviamente seu ticket médio vai ser menor e isso vai ter um impacto na receita desses locais e obviamente também na remuneração dos trabalhadores. Então teve, por exemplo, o restaurante de São Paulo, fazendo promoção com bebidas sem álcool, botando uma musiquinha, para que o sentido do lazer, do encontro, não se perca, porque há uma recomendação de não se consumir álcool. E aí é uma provocação interessante, né? Então, se não pode beber destilado, não vale a pena ir a um bar, um restaurante, né? A Isabela fala muito disso. Quer dizer, só vale o encontro, só vale essa visita, né? Essa presença, porque o álcool existe? Eu acho que esse é o principal ponto de discussão que foi levantado nas redes sociais na semana passada em relação ao metanol. Essa discussão do desespero, de você ver o desespero das pessoas sem saber o que fazer, com o final de semana chegando e uma orientação de não consumir destilado, como se toda a possibilidade de lazer fosse atrelada ao consumo de bebida alcoólica. Não existe lazer sem bebida alcoólica. E, gente, isso assim é extremamente preocupante, né? Porque a nossa sociabilidade, a nossa diversão, o nosso momento de desopilar, o nosso lazer não podem estar condicionados à ingestão de bebida alcoólica. Ou não podem estar condicionados a somente existir ou ser tão bom se há ingestão de bebida alcoólica. E, para mim, se isso é uma dificuldade, uma questão nesse nível, é hora de acender um alerta, uma luz vermelha aí para repensar esse consumo. Porque, enfim, beber, não existe dose boa, né, de álcool, de que faz bem, de que uma taça de vinho faz bem para o coração. Isso não é verdade. O álcool é um elemento tóxico para o nosso organismo, ponto. Mas as pessoas bebem, né? Isso é um fato. Então a gente pode pensar em redução de danos, a gente pode pensar em repensar esse consumo. Eu acho que muita gente fez isso nos últimos tempos, essa discussão cresceu muito. Mas eu acho que é de preocupar o tamanho do desespero que gerou em algumas pessoas a possibilidade de passar um final de semana, 2 semanas, o tempo que for necessário, a partir dessa história da contaminação, sem beber. A gente não pode ter o nosso momento de lazer, de sociabilidade com os nossos amigos, de descanso, de diversão, de folga, né, do final de semana, só serve se tiver álcool. Só é proveitoso se tiver bebida alcoólica. Peraí, vamos repensar então que lazer é esse, que momento é esse, que amizades são essas, que ciclo é esse que a gente convive, em que se não tiver bebida alcoólica e um estado, né, de estar alcoolizado, ou menos ou mais, não é possível continuar naquele espaço, permanecer nesse ambiente, nessa troca, ir para aquele evento, ir para aquele lugar, aquela festa, não consigo manter aquele diálogo, encontrar aquela pessoa, não é possível se não tiver álcool na mesa. Preocupante, né? Preocupante demais. Eu reduzi muito meu consumo de bebida alcoólica nos últimos tempos, por outras questões, assim, de dormir mal, acordar mal, né? O cansaço, enfim.
Para mim, isso são coisas que pegam muito, especialmente tendo um filho pequeno, né? Tendo que acordar cedo no dia seguinte, tendo que ser funcional. E a compreensão também de que muitas vezes eu acho que eu bebia para suportar estar num lugar e aí encaro sóbria. E se não encarar sóbria, talvez não devesse estar ali, né? Se esse lugar é tão horroroso para mim que eu tenho que me alcoolizar para conseguir estar lá, talvez não seja um lugar que a gente deveria estar, né? Manter a nossa presença. Então, várias coisas vão sendo repensadas, né, em relação a esse consumo quando você vai parando para pensar quais são os seus hábitos de consumo. Eu chego do trabalho todo dia e eu preciso beber. Então, será que não tem alguma coisa errada nessa relação de trabalho? Né, no nível de estresse? Né? Ou então, para encontrar minha família só bebendo. Né? Essa frase do só bebendo, eu acho sempre uma coisa que a gente precisa olhar com mais cuidado. Eu já indiquei aqui, deixa aí para quem usa essa Captei. Frase. Ela se denunciou, eu não falei nada, você viu que eu não citei nomes, né? Mas eu quero até indicar um perfil que eu gosto bastante aqui no Instagram, que é o @tem gente que não bebe, que é um perfil que é muito focado em discutir, em levantar, em pautar esse assunto de repensar o consumo de bebida alcoólica. Com responsabilidade, não obrigar todo mundo a zerar o consumo de bebida alcoólica, mas repensar o consumo, entender quais situações valem, quais situações não valem e como é que está essa sua relação psicoemocional, né, com o álcool. E também quero indicar um episódio que eu já gravei, já tem tempo, acho que foi no início do ano passado, do meu outro podcast Conselhos que Você Pediu, que está em pausa no momento, mas os episódios são atemporais. Se eu não me engano, o número do episódio é 76, talvez. Um episódio, o título dele é Álcool, em que eu falo sobre essa minha relação e a relação que eu vejo das pessoas com o álcool e como a gente precisa se repensar esse uso do álcool como uma bengala social. Então, é isso, as minhas indicações, e eu acho que esse papo que a gente precisa olhar com mais cuidado dentro dessa discussão macro sobre o álcool, que recebeu uma lupa aí nessa última semana por conta dessas intoxicações por metanol. Podemos ir para o nosso último bloco? Podemos, como diria Evandro Malandro. Vamos que vamos, então. Bom, tem 2 tópicos que eu queria passar de pop-up dessa última semana. A primeira, mais uma flotilha de 40 barcos com mais de 170 ativistas foi interceptada. Eles estavam rumo à faixa de Gaza, enfim, levando insumos, né, alguma possibilidade de ajuda humanitária. Essa flotilha com esses mais de 40 barcos foram interceptadas por tropas israelenses, pela marinha israelense, e esses 170 ativistas mais 170 ativistas foram detidos, e a informação dessa segunda-feira é que foram deportados para a Grécia e para a Eslováquia. 13 brasileiros estavam participando da flotilha e ainda estão detidos em Israel, segundo o Itamaraty. Ainda não foram deportados. A informação é que acho que a Greta é uma das que já foram deportadas. Bom, mais um tijolinho, né, no ranking de violências cometidas e atrocidades cometidas pelo governo de Israel. E aí eu quero passar disso, fecha esse pop-up para a gente acompanhar essa deportação desses brasileiros e de outros de diversas nacionalidades, europeus, estadunidenses, enfim. Fecha esse parêntese para a gente abrir outro que também foi falado na semana passada em relação ao processo de obtenção de carteira de motorista. Lula deu um aval, o governo vai abrir uma consulta pública, abriu na segunda-feira, na semana passada, para receber sugestões, para pensar um novo modelo de habilitação, de obtenção, né, da habilitação, especialmente nesse primeiro momento, para carteiras A e B, né, carro e moto. O Ministério do Transporte
está estudando, portanto, acabar com a obrigatoriedade das aulas em autoescola para tirar a carteira de motorista. A partir desse primeiro momento, né, o Conselho Nacional de Trânsito quer acabar com a exigência das 45 horas de aula teórica e das 20 horas de aula prática em autoescola. E aí a ideia seria o candidato poder escolher fazer ou numa autoescola ou com um instrutor autônomo credenciado pelo Detran. Esse profissional pode se habilitar poderá se habilitar em cursos digitais, em plataformas do governo. As provas teóricas e práticas serão mantidas, num princípio. Isso seria implementado, né, como eu disse, só para as categorias A e B. Na parte teórica não teria um mínimo de aula, teria a prova. Para a aula prática, a discussão é reduzir a quantidade mínima, que hoje em dia são de 20 horas. Acho que o grande ponto da gente ressaltar em relação a esse processo, né, de estudo, de proposta que o governo, o Ministério do Transporte está estudando, eles argumentam que pelo menos 20 milhões de brasileiros estão dirigindo carro e moto sem carteira de motorista. E uma das causas, né, segundo o ministro de Transporte, Renan Filho, é o custo altíssimo desse processo de obtenção de carteira nas autoescolas, podendo chegar variando de 3 a 4 mil reais. Então, o que acontece? A população, né, os brasileiros que ganham, a classe média baixa, a classe C, não consegue fazer o processo, né, dentro de uma autoescola, o processo legal, mas dirige por necessidade, acho que principal, né, por necessidade, mas por prazer, porque a gente sabe que quanto mais deficitário é o transporte público urbano, mais a necessidade das pessoas terem carro e moto, né? Se a gente pensar nas cidades de interior, que não tem metrô, que não tem VLT, que não tem BRT, que não tem uma quantidade suficiente de linha de ônibus, todos nós aqui sabemos que o transporte quase oficial é moto. As pessoas andam muito de moto no Brasil, não só nas grandes cidades, mas especialmente nas cidades do interior também. Então, o que acontece é que as pessoas andam sem a carteira de motorista, sem passar pelo processo, né, pela prova teórica, pela prova prática. E aí, obviamente, é uma direção muito mais arriscada, né, porque, querendo ou não, você ali na autoescola, né, dentro da parte teórica, da parte prática, você aprende algumas coisas, dependendo, né, da qualidade que você teve das suas aulas, do professor, mas alguma coisa de direção defensiva, né, como sinalizar, eventualmente como você identificar problemas no carro, como é que você age em situações de emergência. Isso tudo, numa orientação adequada de um processo de obtenção de carteira, você aprende. Se você não passar por esse processo, né, é uma direção mais arriscada, de fato. E a gente sabe que existe uma máfia da autoescola, não sou nem eu que estou dizendo, isso aí são os especialistas, até a própria leitura, né, do ministro de Transporte, que não somente é caro o processo, como há uma máfia de reprovação, né, de ter que pagar tudo de novo, de reprovar alunos logo no começo da prova prática. Alunas, então, com mulher ainda tem isso. Com mulher é muito mais difícil. De você pagar por fora para você ser aprovado. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que isso existe, não é nenhuma novidade. Tem o valor do processo, tem o valor de você pagar por fora para ter sua carteira aprovada, senão é quase certo que você reprova, né? Eu acho que tem algumas cidades que fazem, que tem mais ou menos isso. Eu tirei a carteira tem 10 anos, na minha época não tinha isso. Na minha época não, né? Na minha autoescola, no meu processo isso não aconteceu, mas eu tenho amigos que tiraram carteira recentemente e falaram, cara, todo mundo sabe, se você não pagar por fora, você não é aprovado nunca, entendeu? Então, assim, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, enriquecimento totalmente ilícito dessa autoescola, né? Prejudicando o motorista, a pessoa que quer dirigir dentro da lei, né? Simples assim. Então, até há a comparação, né, do próprio Ministério dos Transportes, de países em que o trânsito é super seguro, não tem esse esquema essa logística de autoescola, né, de aula presencial, obrigatória, não sei quantas horas.
Então, não há uma correlação de lugares em que o trânsito é extremamente seguro é porque tem uma autoescola nesses moldes obrigatório. Não é exatamente assim. Então, esse estudo começou a ser feito, acho interessante, porque realmente assim, o que está sendo feito em termos de valor para você tirar uma carteira de motorista e dessa máfia por trás é um escárnio, né, na nossa cara, assim, é seríssimo. Eu acho que tem uma vertente de busca de popularidade que também não é desprezível, do Lula, do Renan Filho, que é o ministro do Transportes. Agora, é um vespeiro que precisa ser mexido, em que pese o risco apontado e verdadeiro em relação a empregos, né, de autoescola. O que o governo sinaliza, e isso está em audiência pública ainda, né, em consulta pública, é a substituição desse monopólio, ou a quebra desse monopólio da autoescola, pela divisão entre autoescolas e instrutores autorizados, credenciados, que vão poder ensinar essas pessoas, esses brasileiros, brasileiras, jovens, sobretudo, a dirigir sem aquela exigência cartorial, algo mafiosa, algo de uma intervenção exagerada, né, do Estado na sociedade. Veja, a gente está falando de uma carga horária de 45 horas de aula teórica e de 20 horas de aula prática. Todo mundo precisa disso para dominar as orientações de trânsito, do Código de Trânsito, e para aprender a dirigir? Provavelmente não, né? Alguns vão precisar, outros não, mas isso fica mais a critério da demanda do consumidor do que uma imposição pelo Estado. Outro ponto é que se fala que vai de 3 e às vezes até 5 mil reais o custo para se tirar a carteira de motorista. E algo em torno de 70% desse valor é destinado à autoescola. Então, assim, se você tem uma quebra dessa exclusividade, desse monopólio, obviamente esse preço tende a cair. E aí, milhões, sem exagero, milhões de brasileiros dirigem sem habilitação e estão por aí dirigindo, seja porque não tem esse dinheiro para fazer, seja porque nem tem acesso, sendo de cidades pequenas, né, ou de áreas remotas, de cidades médias, onde não tem autoescola. Então, você pode não ter autoescola e ter futuramente um instrutor, e aí aprender. Se fala em metade dos brasileiros que andam de moto não tem habilitação. E a gente vê no interior, em áreas fora, né, das metrópoles, também nas metrópoles, né, a precariedade do transporte público que obriga a circulação ser de moto. Então, você vê adolescentes, né, pilotando motos, nenhuma estrutura de fiscalização para coibir isso. Então, nas estradas, a gente que agora tem uma experiência na região serrana, a galera tá toda ali de moto, eventualmente até de carro, ninguém está habilitado, pega a estrada. Então, assim, a ideia de flexibilizar, de desburocratizar, pode ser uma boa na direção de um estímulo, né, um incentivo à legalidade, né, mas ela também precisa vir acompanhada de campanha de educação para o trânsito e de uma fiscalização que coíba, né, dirigir sem habilitação. Não pode um adolescente estar montado numa moto, não pode uma pessoa estar com um carro e não ser habilitada. Então, assim, talvez uma fase de transição entre um modelo e outro, mas na direção de estimular essa legalidade, inclusive do ponto de vista profissional mesmo, né? Dado que hoje você tem motoentregadores, você tem muitos serviços, mototáxi, você tem muitos serviços nessa direção, prestando serviço para a sociedade, e, em alguma medida, pondo não só a própria vida, né, desses motoristas, desses motociclistas, mas da população de modo geral. Então, assim, pode ser uma boa medida, a gente vai acompanhar, obviamente, essas negociações, essas consultas públicas, quando que isso vai poder entrar em vigor, e tem gente que acha que essa é mais uma medida que pode ajudar em ganho de popularidade do Lula. Eu acho que, em particular, numa população masculina e masculina jovem, né, eventualmente,
que a gente sabe que tem se mostrado mais refratária ao campo, sobretudo da esquerda. É isso. Bom, eu quero passar aqui para a gente comentar 2 perdas terríveis dessa última semana. Uma delas foi Gilcinho, intérprete, multi-instrumentista, intérprete da Portela, da Tom Maior em São Paulo, mas da Portela ele já era intérprete há quase 20 anos, desde 2006, um ciclo, nossa, longo, à frente da Portela. Uma morte que pegou todo mundo de surpresa, uma coisa assim chocante, tristíssima, uma tragédia. Gilcinho estava brilhando, especialmente nos últimos anos, indo muito bem com aquele esquenta, né, que viralizou, Amarra na Pontinha do Cipó. Todo mundo já viu esse vídeo pelas redes sociais. Muito bem na Portela nos últimos tempos. E na terça-feira passada veio o anúncio da morte. A informação que se tem é que ele tinha feito uma cirurgia bariátrica na semana anterior e, a partir depois da alta, teve complicações da cirurgia. É uma tragédia, gente. 55 anos, ainda tinha, nossa, muito, mas muito caminho pela frente, à frente da Portela, das escolas de samba, representando a nossa festa. É muito, 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 muito triste, um baque, né, para a comunidade da Portela, que tinha acabado também de escolher seu samba, ele nem chegou, né, a gravar a versão final do samba de 2026. Então, uma tristeza absoluta. E aí vou emendar aqui, aí passo para minha mãe também, para lamentarmos muito, 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 muito a morte do jornalista Marcel Vieira, muito, muito, muito amigo. Também, assim, um choque, né? um baque na semana passada. Na segunda-feira passada, dia 29, aos 63 anos de idade, Marcel estava tratando um câncer no pulmão, jornalista, músico, compositor, formado na UF, da turma do Aidano na UF, eram amigos desde da faculdade, trabalhou no Globo, Jornal do Brasil, Extra, Dia, Tribuna, TV Globo, Época, e estava no programa do Bial, todos né? os lugares, todo mundo, todos os jornalistas do Rio de Janeiro dessa geração e das seguintes conheciam o Marcel, cruzaram com o Marcel, se não no jornalismo, mas na boemia carioca e paulista também, nos últimos tempos. É uma tragédia, uma tristeza, assim, todos os amigos, todo mundo muito, muito deprê. E uma pena, deixo aqui meu muro de lamentações, porque semana passada realmente começo da semana foi tristíssimo, tristíssimo com essas 2 perdas. Foi um pancadaço, né? Na segunda-feira passada, quando a gente gravou o Angu, a gente já tinha falado, né, da Berta Loran, do Marquinhos PQD, do amigão, né, Paulo Soares, e exatamente perto de 8 da noite daquela segunda-feira veio a notícia da morte do Marcel. A gente soube dias antes, né, que ele estava em estado gravíssimo e irreversível, numa UTI de hospital. Ele optou por esconder dos amigos a doença que vinha enfrentando havia 1 ano e 9 meses. E foi tudo muito chocante, porque o Marcel é uma pessoa querida, adorada pelo jornalismo que fazia, pela delicadeza, pelo amor que tinha à profissão, à música, era compositor, ao carnaval, sobretudo dos blocos. Compôs vários sambas para muitos blocos, mas principalmente para o Imprensa que eu Gamo. Ele que foi fundador do bloco, que, por ironia, né, desfilou pela última vez neste ano de 2025. Estava no programa do Bial e, quando da notícia da morte dele, viralizou um corte da entrevista do Bial com a Maria Bethânia, e ele dizendo que quem fez a pesquisa e preparou o roteiro das perguntas tinha sido o Marcel Vieira, uma pessoa que, como ele, Bial, e como ela, Maria Bethânia, vivia em estado de poesia. E é isso mesmo, quer dizer, o Marcel era essencialmente um poeta, com essas dores, com essas questões todas, né? Essa sensibilidade muito à flor da pele, e partiu muito novo, aos 63 anos.
era também pai de 3 filhos, né? 2 meninas, 1 menino, já todos adultos, avô de 2 netas, uma delas, a Lua, da idade do Martin. A Lua nasceu 5 de dezembro e o Martin 28 de dezembro do mesmo ano, com 2 bebês de pandemia. Eu falava disso também com ele, né, dessa questão da maternidade dos netos, dessa existência contida, e foi muito duro perder o Marcel, assim, nossa. E aí, no dia seguinte, a notícia da morte súbita, né, do Gilcinho. No fim de semana eu fiquei ouvindo muito uma playlist de Gilcinho. Que falta vai fazer o Gilcinho, né? Não é só para Portela, não. Claro que é sobretudo para Portela, para os portelenses, mas vai fazer muita falta para o carnaval das escolas de samba, para a cultura brasileira. Ele tinha uma roda de samba, né, de pagode. Era um grande cantor, uma voz marcante, um intérprete muito clássico, muito chique, né? O Leonardo Bruno, fez um vídeo falando da morte do Gilcinho e dizendo assim, não era um intérprete cuja principal característica era animar a escola, mas era efetivamente interpretar, cantar o samba. Não era, por exemplo, uma escola mais de animação, Quinho, né? O Emerson Dias tem uma escola mais de... O próprio Zé Paulo, né, em alguma medida. E isso não é ofensivo, gente, é só característica, pelo amor de Deus. Vamos deixar claro. Mas o Gilcinho tinha uma característica mais clássica, digamos assim, das tradições de um Jamelão, de um Neguinho, né, que mais cantava, que se ocupava do canto, do tom. E ele, sem dúvida alguma, vai fazer muita falta. Foi muito chocante, né, a notícia da morte dele, em decorrente de complicações de cirurgia. A Portela tinha escolhido o samba de 2026 na sexta-feira anterior e havia expectativa de que, ao longo da semana passada, o Gilcinho se apresentasse para a gravação oficial. E, de verdade, a gravação oficial se dará sem ele, né, do samba de 2026. Eu considero as gravações assim mais memoráveis Madureira, Sobe o Pelô e Um Defeito de Cor, que é uma coisa primorosa. No álbum, no ao vivo do álbum e no desfile. Eu desfilei, né, foi a primeira e única vez até aqui que eu desfilei na Portela, e foi uma coisa absolutamente emocionante. Vocês podem voltar lá para o Carnaval de 2024, que eu falo chorando da Portela, daquele samba, e, obviamente, na voz do Gilcinho. Seu nome vive, seu povo é livre, seu filho cresceu, mulher, em cada um de nós, derrame seu axé. É uma coisa linda. E Madureira, Sobe o Pelô, tem capoeira. É uma coisa, assim, eterno, sabe? Eterno, mas vai deixar muita saudade. É muito novo, 55 anos. E aí, de novo, a gente vai ter que falar de também uma referência recorrente, né, desses homens negros, artistas, e a gente destaca artistas porque são os visíveis, né, os casos que a gente retrata, mas de como a esperança de vida dos homens negros de área periférica, de subúrbio, ela é abreviada, né? As condições de saúde, de alimentação, eu senti um diabetes grave, era obeso, né? E tudo isso encurta a vida, né? Nos últimos tempos, a gente tem chorado muitas mortes. Marquinhos PQD tinha um pouco mais de 60, acho que 66, mesma idade do Arlindo. O Arlindo estava praticamente em estado vegetativo desde os 58 anos, quando ele teve o AVC. Tudo muito novo, né? Todos muito novos. E a gente falou de outros, né? Do Catra, MC Marcinho, MC Sapão. A gente tem falado, né? Tem trazido, né, essa dimensão. Bom, Guineto, enfim, a gente tem. Jovelina, né? Falei outro dia do musical, também morreu com 50 e poucos anos. Então, assim, gente, tem alguma coisa, né, que envolve saúde coletiva, qualidade de alimentação de população negra, de baixa renda, periférica, e, obviamente, com essa marcação
do racismo, das más condições de vida, né? E de saúde, e de alimentação, e de moradia, e de descanso, né? E de lazer, enfim, de tudo. Tudo que abrevia essas condições de vida. Eu deixo meu carinho para a nação portelense, enfim, força. A gente não tinha ideia de que o desfile das campeãs de 2025 seria a despedida do Gilcinho. Juntamente a isso, já que a gente está falando de Portela e de despedida, eu também quero falar do diagnóstico de demência que o Milton Nascimento recebeu, que foi também uma notícia avassaladora, em que pese o fato de o Milton ter uma trajetória vencedora e longeva, né? Ele está com 82, 83, para fazer 83 anos, mas, assim, só reforça essa ideia, essa convicção de viver, de conhecer, de experimentar, de ver o show, de ouvir, de estar atrás desses nossos ídolos, né? Eu falei com amigos, né, essa semana, que a gente integra uma geração que teve o privilégio, né, de desfrutar da longevidade da carreira desses grandes ídolos, e a gente tem falado toda semana aqui disso, né, de Gil, Caetano, Chico, Geraldinho, Ivan Lins, Paulinho da Viola e Djavan no palco, né, das manifestações, dessa história de participação política, de coragem, de atuação, esse talento, essas referências, e o privilégio que é ter esses artistas com a gente, ter acompanhado. Eu, uma mulher de 56 anos que atravesso, né, em larga medida, cresci, amadureci ouvindo, né, acompanhando esses ídolos, Milton Nascimento entre eles. Mas a gente também vai, em alguma medida, viver a dor da despedida desses ídolos, né? Vivemos a despedida da Gal, 2022, e temos vivido, né, algumas dessas despedidas, e vamos viver porque é a ordem natural das coisas. Então, ao mesmo tempo que tem uma delícia, né, uma alegria, uma gratidão pela contemporaneidade, tem também essa adaga, né, pairando na ideia da despedida. A revista Piauí, né, João Batista Júnior, que publicou uma reportagem longa falando dessa viagem, contando do Milton, um grande perfil do Milton, a viagem de 4.000 quilômetros que ele fez com Augusto, filho dele, em maio desse ano, e como, semanas depois do retorno dessa viagem, que fez o Milton muito feliz, ele falava com muita animação, o quanto a capacidade cognitiva dele desmoronou, e hoje o Augusto Nascimento fez um post muito sensível, dizendo que ele praticamente não fala, ele perdeu essa possibilidade de falar, então é uma troca ou outra de olhar, um toque de mão, e de como o Milton está se despedindo, não sabemos quando, nem por quanto tempo. Ele pede compaixão e respeito, né, à privacidade, eu espero que ele tenha, mas é muito doloroso, né, a gente ver esse grande ídolo, esse grande artista brasileiro, mundial, se despedindo, né? O Babá Rodney Williams escreveu uma coisa tão bonita, dizendo assim: esquecer também é algo que te torna gigante e imortal, porque quem esquece não tem rancor, não tem mágoa, né? Você vai... E a gente sabe que a história do Milton, de criança, é muito dura, né? Uma história cheia de dores, de partidas, também de acolhimento, né? Ele foi adotado por uma família, mas ele tem uma história de vida complexa, complicada, que me comove muito. Sempre me comoveu. A Isabela sabe que de vez em quando eu estou no grupo da família falando alguma coisa mais que eu descobri do Milton Nascimento, da história dele, ora com raiva, ora com compaixão, ora com ternura, com tristeza, com alegria, com gratidão. E eu fiquei realmente muito mexida com esse ocaso,
sabe? Desse artista gigante. Então, vocês tratem de ouvir Milton Nascimento, entender a relevância dele, a voz de anjo que ele tinha, canto assim dos mais bonitos, né, dos grandes cantores brasileiros, grande compositor. Nossa, eu já estou com saudade assim, do Milton. Então, vamos ouvi-lo, vamos ouvir Gilcinho, vamos. Eu acho que a gente ainda vai também ouvir falar muito do Marcel Vieira. Ele deixou praticamente 3 livros prontos, um de poesia, um sobre as histórias de Morro Agudo, que a gente chamava da Amacondo, do Marcel, realismo fantástico da Baixada, do realismo fantástico e realismo, né? Essas histórias das figuras do bairro, dos personagens. E parece que tem um terceiro que os filhos querem publicar. Eu queria recomendar, para vocês conhecerem um pouco da obra do Marcel, tem uma canção linda, Verde, Amarelo, Negro, Anil, que ele compôs, eu acho que com o Toninho Galante, e que está num álbum da Nilce Carvalho. Ouçam essa canção, é linda. É linda, é uma declaração de amor ao Brasil preto, mestiço, indígena, branco, a essa nossa mistura, a esse nosso protagonismo, sobretudo do ponto de vista étnico-racial das minorias, né, ou das maiorias minorizadas. É muito bonito. Fala de ser banto. É uma letra tão linda. Eu não ouso cantar, que realmente rivalizar com a Nilce, né, é duro. Essa grande cantora e sambista, cavaquinista, compositora também. Não, eu acho que a música é dela, é do Marcel e dela. Eu falei do Toninho Galante, né? Mas eu tenho quase certeza, agora aqui pensando, é Nilce Carvalho e Marcel Vieira. Olha que luxo. É lindo. É linda essa canção, por favor. Sou mistura boa do Brasil, eu sou verde, amarelo, negro, anil, eu sou do mar, sou terra e ar. Ah, é lindo, gente. Vamos ouvir, por favor. Marcel Vieira e Nilce Carvalho. Pra vocês entenderem do que eu estou falando. Viva Marcel Vieira, viva Gilcinho, viva Milton Nascimento, todos presentes. Porque quem é lembrado não morre. E o Milton é para ser reverenciado, porque ele está vivo. Por favor. É isso, Angulers. Vamos fechar esse episódio, mais um Angu de Grilo no Ar, episódio 304. Muito obrigada pela companhia até aqui. Nos vemos na próxima terça-feira, né, Flaviol? É isso, gente. Eu já chorei, podemos terminar, né? Mas é que é difícil, realmente. E deve estar por aí para entrar a mesa, Palavra Acesa, que eu fiz com o Sérgio Abrantes na mediação e José Miguel Wisnik sobre o poema Do Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade. Eu fiquei muito honrada. Dediquei, inclusive, a mesa ao Marcel, porque foi no dia seguinte à morte dele, na véspera da cerimônia de despedida. E depois eu vim saber que o Drummond era o poeta favorito do Marcel. Então foi, enfim, uma conspiração cósmica. E eu fiz uma leitura de No Meio de No Meio do Caminho a partir de referências da mitologia iorubá, africana, afro-brasileira. E o neto do Drummond, que leu o poema, o Pedro Drummond, falou: cara, você devia escrever sobre isso, essa visão é absolutamente original. Eu fiquei muito honrada de ter... Ela lacra. Não, eu fiquei muito honrada, porque No Meio do Caminho, ele mereceu uma biografia. O Drummond escreveu uma biografia sobre esse poema em 1967. Tamanha celeuma, a polêmica que ele criou à época. Porque não tinha rima, porque tinha muita repetição, porque era um traço, né, de consolidação do modernismo e muitos críticos não viam sentido. Incrível. E chegar, quase um século depois, o poema foi publicado pela primeira vez em 1928. E ele ainda está atual do ponto de vista de uma leitura mais convencional
e da nossa conjuntura, se a gente pensar em democracia, se a gente pensar em meio ambiente, enfim, ele se presta, e mesmo aos desafios pessoais, mas ouvido, Neto, do poeta, que a minha leitura, que mistura Exu, Ogum e Xangô, e entendendo o poema como uma sinalização, como afirmação de espiritualidade, como sinal de acolhimento, um sinal do invisível, que essa foi uma grande novidade para um poema que está fazendo um século. Eu fiquei muito comovida. E acabei escrevendo também a coluna do jornal, tratando disso, dessa interpretação, e homenageando o meu amigo Marcel, que partiu. Beijo, gente. Um beijo, Angulers. Até terça que vem. Bom final de semana, bom Dia das Crianças, bom Dia de Nossa Senhora, bom Círio de Nazaré. Final de semana também promete, gente, de programação salve a pelo Brasil. Padroeira, pelo amor de Deus. Nazinha, né? Os paraenses. Isso. Nossa Senhora Aparecida, eu tenho várias imagens também, tenho minha devoção. Eu sou super devota de Nossa Senhora, né, gente? Em todas as suas representações, denominações e significados. Então, é um dia bonito. Um dia bonito, seja para reverenciar a criançada, seja para reverenciar nossa padroeira e as Nossas Senhoras, né? Porque Nazinha também é Nossa Senhora de Nazaré, também é 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira preta, e quem mais? É isso. Vou deixar um beijo pro meu amigo Marquinhos de Oswaldo Cruz, que fez aniversário no sábado 4 de outubro. Mora no meu coração, meu irmão, grande sambista, grande amigo, grande companheiro, grande agitador cultural do Rio de Janeiro e do Brasil. Fundou o Trem do Samba, a Feira das Iabás, inventou a Feijoada da Portela, que virou depois Feijoada das Escolas de Samba. Craque. Quinho, te amo. Felicidades, meu irmão. O Martin fala assim. Um beijo, o Martin fala assim: ih, chegou o portelense, quando ele vê o Marquinho. Ai, gente, esse garoto, vou te falar, viu? Dá nó em pingo d'água. É isso, gente. Agora beijo, é o terceiro tchau que eu tento dar. Agora confirmou, agora valeu. Pressa. Beijo, gente. Até terça que vem. Fui.